Olá, eu me chamo Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Bom, retomando o assunto da semana passada, a qual iniciamos nossa conversa com o Dr. Jefferson Drezetti sobre aborto legal, vamos dar sequência ao que ele vinha falando. No episódio anterior ele falou um pouco sobre epidemiologia, consequências jurídicas do aborto legal, falou também sobre a questão da situação, como é que está hoje no Brasil esse tema, falou sobre o que é aborto legal, que foi a nossa última pergunta. Então hoje vamos iniciar com a seguinte pergunta: como é que funciona a questão de documentação, de autorização, de tempo, em questão dos casos possíveis de aborto legal, como o senhor havia citado na última pergunta, semana passada, nos casos de anencefalia, nos casos de risco de morte materna, nos casos de estupro, como é que é? Bom, vamos lá. Primeiro a gente pode falar um pouco da documentação, né? Porque para cada uma dessas circunstâncias existe um conjunto de medidas para que esse aborto seja praticado de maneira a obedecer o ordenamento jurídico brasileiro, né? De não ferir nenhuma lei, de não ferir nenhuma norma ética, por exemplo, né? Então há maneiras de fazer isso. No caso da anencefalia, até 2012, Thales, era necessário que o casal que estivesse nessa circunstância fizesse um pedido, uma solicitação de um alvará, de uma autorização ao Poder Judiciário, né, para poder realizar essa interrupção de gestação, o que normalmente era concedido com pouquíssimas exceções, né? Com raras exceções, os juízes e as juízas brasileiras negavam esse tipo de solicitação. Mas era um processo que era diferente de estado para estado no Brasil. Cada estado tinha ali as suas regras. São Paulo, por exemplo, tinha regras habitualmente mais demoradas, mais complicadas do que outros estados da federação, né? Mas, enfim, o tempo, então, dependeria um pouco desse processo, dessa tramitação no Poder Judiciário, mas, normalmente, entre uma semana, de 1 a 3 semanas, né, a maioria dos casos havia uma resposta do Poder Judiciário, permitindo ou não, né, concedendo ou não esse alvará, essa autorização para interrupção de gestação. Mas esse é um processo que tinha que ser mediado por um advogado, extremamente bem documentado, com uma série de pareceres, com uma série de documentos. Era uma coisa realmente bastante burocrática. Depois de 2012, Thales, isso deixou de existir, né? Portanto, a mulher que tem uma situação de gravidez de anencefalo, o casal que está nessa circunstância, ele não necessita mais buscar o Poder Judiciário, né? Ele deve tratar isso diretamente com o serviço de saúde, tá? Ele busca o serviço de saúde, o serviço de saúde deve solicitar a documentação dessa anencefalia. Isso normalmente é feito por meio de exame de ultrassonografia a partir da 12ª semana de gravidez. Esse diagnóstico já é claramente possível de ser feito nessa idade gestacional, né? E, portanto, com pelo menos 2 médicos atestando essa anencefalia, ou 2 exames diferentes de 2 médicos diferentes atestando essa anencefalia, essa mulher é informada, né, de todas as consequências de manter a gravidez, como ela é informada de todas as consequências, de toda a trajetória dela para interromper essa gestação, tudo que está envolvido nessas circunstâncias, ela precisa ser informada, e a partir dessa informação, esse casal decide em manter essa gestação ou não, de interrompê-la ou não, né? E na medida que a escolha seja por interromper a gestação, Thales, isso é feito por meio de uma ata, né? A ata é um documento muito semelhante a um termo de consentimento livre esclarecido, é uma boa semelhança com esse tipo de termo, mas acho que a melhor comparação é com a ata que a gente utiliza habitualmente nos serviços de saúde para realizar, por exemplo, as laqueaduras tubárias, né? A esterilização feminina ou masculina, a gente sempre faz esse procedimento por meio de uma ata, né? E o Ministério da Saúde tem um documento, né? Tem uma normativa
exatamente para orientar os profissionais de saúde como agir nessas circunstâncias. Então, uma normativa apenas para os casos de anencefalia, que está livremente disponível para todo profissional de saúde, inclusive com o modelo dessa ata, caso o serviço de saúde, caso o profissional de saúde precise. Então, essa questão da anencefalia hoje. Em relação ao aborto em caso de risco de morte para a mulher, nós temos que pensar em duas circunstâncias diferentes, né, Tati? Primeiro, aquela emergência, onde o risco de morte é imediato. Essa mulher morre aí nos próximos minutos ou nas próximas horas, né, se não for realizada uma interrupção de gestação. Nesses casos, sempre que possível, os médicos devem solicitar a autorização, a concordância dessa gestante para realizar essa interrupção de gestação. E se ela estiver inconsciente ou se ela estiver impossibilitada por razões clínicas de fornecer essa autorização, isso deve ser solicitado para a sua família, né? É o que é mais razoável. Mas, mesmo assim, se não for possível obter essa autorização para a interrupção de gestação das pessoas, o médico deve proceder com o abortamento, mesmo sem essa autorização, se for um caso de extrema emergência, onde não há tempo, onde não há possibilidade de obter essa autorização. Então, essa é uma situação. A outra situação é de um risco de morte que está a médio prazo, né? Por exemplo, uma mulher que tem uma doença cardíaca muito bem conhecida, de gravidade muito bem estabelecida, de prognóstico muito bem conhecido, aliás, um prognóstico muito reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a gente sabe que muitas vezes o prognóstico de uma gestação naquela doença cardíaca, né, é extremamente grave, com risco de morte extremamente alto para aquela mulher. Portanto, sabe-se que ela não vai morrer agora, não vai morrer nesse momento, mas a expectativa dela morrer nas próximas semanas ou nos próximos meses, ela de fato ela é muito bem estabelecida. Então, nesse caso, é evidente que existe uma outra maneira de fazer essa interrupção, Thales. Nesses casos, o que é necessário, o que é recomendado, né, pelo próprio Ministério da Saúde, é que pelo menos 2 profissionais médicos, né, façam um relatório ou assinem o mesmo relatório, né, sobre toda a condição de saúde daquela mulher, a gravidade dessa condição, né, o prognóstico, péssimo prognóstico para essa mulher, inclusive com risco de morrer se ela mantiver essa gestação, deixando claro nesse relatório que a interrupção da gravidez, que o aborto, nesse caso, ele é importante para preservar a vida da mulher, para evitar a morte dessa mulher, que o aborto está indicado nesses casos. Tendo 2 relatórios de 2 médicos, né, um terceiro médico já pode realizar essa interrupção de gestação, claro, desde que também exista ali o termo de consentimento dessa mulher, né? Claro que ele deve ser feito. Então, é uma segunda situação que a gente trata diferente. E, por fim, os casos de estupro, né? Que são os casos que criam mais, vamos dizer assim, mais dúvidas, né, para os profissionais de saúde. Nos casos de estupro, Thales, eu já começo dizendo para você, embora seja uma resposta muito longa, eu te peço desculpas por isso, mas não há outra maneira de respondê-la de maneira correta para quem nos ouve. Mas nos casos de violência sexual, a primeira coisa que precisa se saber é que a lei brasileira não obriga em nenhuma letra da lei que uma mulher que sofra uma violência sexual esteja obrigada a realizar um boletim de ocorrência, ou que seja obrigada a processar o agressor, ou que seja obrigada, que tenha dever legal de realizar o exame no Instituto Médico Legal. E, portanto, se as mulheres brasileiras não têm esse dever legal e têm o direito de interromper essa gravidez, conforme está escrito no artigo 128 do Código Penal, não existe a necessidade da mulher, nessas circunstâncias, apresentar para o serviço de saúde, né, um boletim de ocorrência policial, uma declaração que ela está processando esse agressor, se por um acaso esse agressor for conhecido, né, e também, muito menos, ela tem a obrigação
de apresentar um laudo, né, de um exame realizado num departamento de medicina legal ou num instituto médico legal. Portanto, esses documentos não são necessários, tá? De toda forma, existe um conjunto de documentos que essa mulher e que esse serviço de saúde precisa providenciar, e isso é resultado de uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta esses casos, né? Sem nenhum tipo de conflito com o Ministério da Justiça. E são 5 termos, Thales, que essa mulher precisa e que esse serviço de saúde precisa providenciar. Um primeiro termo é termo chamado termo de relato circunstanciado. Tá? O que significa isso? É um termo onde uma mulher vai descrever toda a circunstância da violência sexual que foi responsável, que presume-se que foi responsável por aquela gravidez, então ela descreve detalhadamente, a mesma maneira que ela estaria descrevendo e narrando todos os fatos para um delegado de polícia, para um escrivão de polícia, então ela narra toda a situação que levou a essa gravidez, incluindo dados, por exemplo, sobre o agressor. Se ele é conhecido, se ele é desconhecido, se ele for desconhecido, se ele tem algum sinal particular, uma tatuagem, que roupa vestia, se estava aparentemente alcoolizado sob efeito de drogas e coisas desse sentido, que normalmente o serviço de saúde não tem nenhum interesse nessas circunstâncias, não são úteis, né, para o atendimento dessa mulher. Mas, enfim, ela narra tudo isso, e isso é chamado termo de relato circunstanciado, que normalmente também é muito semelhante, Thales, ao que a gente tem na nossa história, né, na nossa história ginecológica, na nossa história médica. Normalmente a gente faria essa descrição. O segundo termo que o serviço de saúde tem que providenciar é um chamado termo de responsabilidade. Nesse termo de responsabilidade, Thales, a mulher vai dar ciência, né, vai firmar, vai assinar, dando ciência de que ela sabe que no Brasil o aborto é crime, o aborto não pode ser realizado, só naquelas circunstâncias que nós aqui já comentamos com vocês, né? E que mentir nessas circunstâncias também é crime. Né? Mentir nessas circunstâncias é considerado, do ponto de vista legal, um crime. Portanto, sabendo que aborto não pode ser feito e que é crime mentir nessas circunstâncias, que essa mulher, então, ela declara que toda a história, toda a narrativa, todos os fatos que ela apresenta para o serviço de saúde são a legítima expressão da verdade, não há omissões, não há ali nada, né, nenhum desvio do que os fatos realmente aconteceram, e que ela está sim ciente disso, está ciente que se por um acaso, né, ela ferisse esses princípios, ela estaria sujeita a responder um processo em relação ao crime de aborto. Então, é o chamado termo de responsabilidade. Nós temos um terceiro termo, que é um termo chamado termo de parecer técnico. Nesse parecer técnico, pelo menos um médico ginecologista, ou um médico de uma maneira geral, né? Mas preferentemente um ginecologista, ele deve firmar, ele deve ali assegurar que a data, né, o tempo de gravidez, a idade gestacional que foi encontrada no exame clínico, na ultrassonografia, mormente, né, ela é compatível com a data da violência sexual, quando essa data existir e for uma data de certeza, né, afastando a possibilidade que a gravidez que vai ser interrompida pudesse ser, por exemplo, de uma situação, de uma relação sexual consentida, né? Então, esse é o chamado parecer técnico. Por fim, vem um termo de aprovação. Esse termo de aprovação, normalmente, é um termo assinado pela equipe de saúde que atendeu essa mulher, que normalmente é composta por assistente social, por uma enfermeira, por uma psicóloga, por um médico, e também deve ser assinado pelo diretor do hospital, ou seja, o diretor da instituição deve estar ciente de que esse aborto vai ser praticado, que esse aborto vai ser realizado, né, mediante todo o cumprimento das normas legais. E, por fim, o último termo, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, onde essa mulher nos solicita e nos autoriza a realizar essa interrupção de gestação, e nesse termo normalmente deve constar que foi dado a essa mulher todas as opções em relação a essa gestação,
como, por exemplo, manter a gestação até o término e incluir essa futura criança na família, ou manter essa gestação até o término e legalmente doar essa criança para adoção. Isso é absolutamente legal no Brasil, embora muita gente não saiba, é perfeitamente possível fazer isso, mas mediante todas as opções que ela tinha, essa mulher então escolheu, decidiu livremente pela interrupção de gestação. Então, é dessa maneira que hoje nós fazemos as interrupções de gestação. Embora a resposta seja longa, Thales, a resposta também mostra que existe muito cuidado por parte dos serviços de saúde num país, né, que tem essa absoluta neurose em relação ao aborto, né, que tem essa restrição tão grande, acaba sendo necessário um processo aí tão complicado como esse, mas é perfeitamente possível ser feito no dia a dia, Thales. Ótimo. Eu só me perdi um pouquinho, bem um pouquinho, na questão da mulher que sofreu o estupro. O atendimento dela. Ela vai procurar o serviço naquele momento, ou geralmente ela vai procurar o serviço quando ela percebe, ela sabe da gravidez? Como é que isso costuma acontecer? Muito boa a sua pergunta, Thales. Eu estou em processo de publicação de um artigo, não deve demorar muito. Quando sair, eu compartilho com vocês, onde a gente avaliou exatamente isso numa série temporal aí de mais de 20 anos de trabalho com essas mulheres. E olha que interessante, Thales. Lá atrás, nos anos 1990, eu vou dizer de 95 até o ano 2000 principalmente, a maioria das mulheres que nós recebíamos grávidas de uma situação de estupro eram mulheres que não recebiam a anticoncepção de emergência, ou porque os médicos não prescreviam, ou porque os nossos serviços de emergência ainda não tinham essa prática rotineira. Então, era extremamente comum, Thales, que quando a mulher chegasse para a gente, mesmo que ela tivesse passado por um serviço de saúde, o serviço de saúde teria ali oferecido uma medida ou outra, mas existia uma falha muito grande em oferecer e garantir para as mulheres a anticoncepção ou a contracepção de emergência, que é uma medida extremamente disponível e segura para as mulheres. Quando a gente pensa agora nos anos mais recentes, né, nesses últimos 5 anos, por exemplo, o que a gente nota é que mudou completamente o perfil dessas mulheres, né? As mulheres que hoje procuram grávidas de um estupro, são muito poucas as mulheres que procuraram um serviço de saúde e que não receberam anticoncepção de emergência. Ou seja, as mulheres cada vez mais têm entendido que é importante que imediatamente após um estupro elas busquem um serviço de saúde. Se elas não usarem, né, se elas não são usuárias de um método contraceptivo que independa do agressor, é claro que isso é desnecessário para uma mulher que tem um DIU, para uma laqueadura, ou para uma mulher que toma corretamente uma pílula anticoncepcional naquele período, mas as mulheres têm procurado mais. E, portanto, esse tipo de situação que era comum lá em meados dos anos 1990 mudou muito agora. Então, o que hoje nós temos são principalmente mulheres ou que falhou a anticoncepção de emergência, e de fato nós temos que reconhecer que a anticoncepção de emergência pode falhar, né? Isso varia muito do momento em que ela foi administrada, né? O número de dias após o estupro que ela foi administrada, mas são mulheres que hoje buscam porque falhou a anticoncepção de emergência, ou mulheres, né, que tamanho trauma, tamanho impacto emocional que a violência sexual causou, foram mulheres que não lembraram, que não se aperceberam, que, enfim, fugiram para suas casas, fugiram, né, para o refúgio de suas casas, dos seus lares, e não notaram e não se aperceberam da importância de buscar um serviço de saúde. Portanto, não receberam a anticoncepção de emergência, Thales. Então, mudou muito, né, nesses últimos 20 anos o perfil de como essa mulher chega grávida ao serviço de saúde. O que não mudou, Thales, nesses 20 anos, foi o perfil de um certo grupo de mulheres que tem sofrido regularmente o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de dinâmica, que são o grupo das mulheres com deficiência intelectual e das mulheres mais jovens, aquelas abaixo dos 14 anos de idade, onde a gravidez é resultado principalmente de situações de incesto. Nesses casos, né, essas situações são muito particulares
e essas mulheres, por terem uma autonomia muito menor, muito mais limitada do que as outras mulheres, são aquelas que terminam sempre numa situação de vulnerabilidade ainda maior, ainda mais grave do que as outras mulheres, Thales. Ótimo. Em relação a esse último ponto, eu vou fazer uma pergunta depois, que eu gostaria de focar um pouco nisso. Mas antes disso, eu gostaria de saber se o médico ele é obrigado a fazer o aborto legal, se pode ser alegado alguma objeção de consciência por parte do médico com realização à prática, e também em relação ao hospital, ele é obrigado ou ele pode se negar a realizar essa prática do aborto legal dentro dessas circunstâncias que o senhor acabou de abordar? Perfeito, Thales. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa definir o que é objeção de consciência, Thales. Objeção de consciência é um termo que nasceu há muitas décadas atrás. Ele nasceu possivelmente ou principalmente nos Estados Unidos, e ele se reportava àquelas pessoas que na época eram principalmente homens, que se negavam a participar do serviço militar ou se negavam a participar de uma guerra por motivos religiosos que o impediam de um ato que atentasse contra a vida de um outro ser humano. Né? E, por fim, o termo objeção de consciência teve sempre muito ligado a essa questão, né, relacionada com a guerra e principalmente fundamentado numa questão religiosa. De lá para cá, Thales, hoje a gente reconhece, inclusive nesse campo da objeção de consciência, na área militar, né, que outras questões que não apenas religiosas poderiam ser contempladas, como questões, por exemplo, não só religiosas, mas questões, por exemplo, éticas, questões filosóficas, enfim, questões de outras naturezas. Enfim, de uma maneira ou de outra, a objeção de consciência prevê, né, que uma pessoa possa se negar a realizar algo em função da sua consciência, em função de que aquilo que está sendo solicitado a ela, que está sendo colocado a ela, venha causar a ela sofrimento, porque vai aí se interpor, porque vai aí se conflitar, vai ser adverso com as suas convicções, com a sua religião, com a sua filosofia de vida, enfim, com a sua ética ou com qualquer outra circunstância. Isso hoje está muito pouco comum dentro do campo do serviço militar, mas ficou muito mais hoje evidente no campo da saúde, e principalmente quando se trata do aborto induzido, ou seja, de uma prática de aborto, seja ela, aqui estamos falando principalmente da prática legal. Portanto, existe esse dispositivo, vamos dizer assim, de que uma pessoa, e no caso um médico, uma médica, possam apresentar, e aqui incluiria também o enfermeiro e a enfermeira que podem estar participando na sala daquele processo, mas de um profissional de saúde de se recusar a realizar um procedimento que, mesmo que seja permitido por lei, venha a conflitar com os seus ditames, vamos dizer assim, com a sua consciência. Né? Isso está previsto pela legislação brasileira, está previsto no Código de Ética Médica, está previsto no Código de Ética dos profissionais da enfermagem e de quase todos os códigos profissionais dos profissionais de saúde, Thales. E, além disso, existe um tratado, um pacto internacional, que também coloca que é um direito das pessoas se negar a realizar procedimentos nessas circunstâncias, embora isso não seja um direito absoluto. Por que não é um direito absoluto, Thales? Porque, por exemplo, não existe direito de um médico ou de uma médica alegarem objeção de consciência no caso de risco de morte de uma gestante. Né? No caso de uma urgência ou de uma emergência, né, um médico ou uma médica não podem alegar objeção de consciência e deixar uma pessoa morrer porque a religião dela, enfim, lhe diz para fazer algo diferente do que ele pode fazer e que a lei permite que ele faça e que é um requerimento, uma necessidade daquela mulher. Né?
Também o médico perde o direito à objeção de consciência, a médica perde esse direito, quando não existe outro médico. A gente estamos falando de uma situação de uma comunidade muito pequena, muito distante, onde não existam outros médicos, ou seja, se ele é o único médico, se ele é o único profissional que pode fazer aquele procedimento, então ele não tem como alegar objeção de consciência. Mas tirando essas duas situações, Thales, é evidente que na maioria dos casos de aborto legal, né, como os casos de gravidez por estupro ou gestação de anencefalo, nenhum médico, nenhuma médica, nenhum enfermeiro, nenhuma enfermeira estariam obrigados por lei a realizar esse procedimento se nós estamos falando de Brasil, tá, Thales? A gente vai ter essa situação um pouco diferente em outros países. Por exemplo, na União Europeia, nós vamos ter grande parte dos países com esse dispositivo legal de objeção de consciência, permitindo que um médico e uma médica se recusem a realizar um aborto legal. Mas nós vamos ter, sim, alguns países europeus e alguns estados americanos onde isso não é possível. Na medida que esse médico e que essa médica estejam dentro de um serviço público de saúde, entende-se que eles têm o dever do cumprimento das diretrizes, das políticas públicas de saúde e das leis que regem essas políticas, né? Mas isso ainda é um grupo pequeno de países onde um médico, se estiver dentro do serviço público de saúde, estará obrigado a esse cumprimento. Se ele não quiser cumprir, então ele deve se afastar, né? Ele ainda não será obrigado, mas ele deverá então se afastar do serviço público de saúde. Então é dessa maneira que hoje as questões se colocam. Mas, Thales, se você me permitir, eu queria trazer para vocês uma informação que é muito importante, que me parece muito oportuna na sua pergunta, sobre o que pensam os ginecologistas e obstetras brasileiros em relação à lei sobre o aborto, né? Então, existe uma pesquisa que foi feita há quase uma década atrás pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que nós chamamos pela sigla de FEBRASGO, onde ela entrevistou mais de 4.400 ginecologistas e obstetras brasileiros, perguntando o que eles achavam da lei brasileira, Thales. E olha que interessante, cerca de 65% dos ginecologistas e dos ginecologistas disseram que a nossa legislação, eles consideram que ela é muito restritiva, né, que ela é restritiva demais e que ela deveria permitir outras circunstâncias em que o aborto fosse praticado. E é claro que aqui a gente está subentendendo que médicos e médicas estão pensando principalmente não só na anencefalia, mas nas outras anomalias fetais graves e incompatíveis com a vida extrauterina. Então, é uma circunstância de preocupação muito grande para o ginecologista e obstetra que vivencia isso no seu cotidiano. Houve ainda, Thales, algo em torno de 15% de médicos e médicas que, como eu, acreditam que o aborto não devesse ser criminalizado, que o aborto deveria deixar de ser criminalizado e deveria ser uma escolha autônoma da mulher mediante as suas circunstâncias. Mas veja, contrários ao aborto, ou seja, pessoas que entendem, médicos e médicas que entendem que é melhor uma mulher morrer a fazer um aborto, ou que acham que uma mulher deva ser obrigada a manter uma gravidez por estupro até o término, como se isso fosse uma forma, né, uma analogia com uma tortura para essas mulheres, isso correspondeu, Thales, a 0,2% dos ginecologistas e obstetras brasileiros, ou seja, não chega a 1%, não chega a 0,5% a proporção de ginecologistas e obstetras brasileiros que gostariam, né, que pretenderiam que a lei brasileira fosse absolutamente proibitiva, né? Agora, ser favorável a leis mais avançadas, se nós incluirmos os dois primeiros grupos, nós teríamos, então, 80% dos ginecologistas e obstetras brasileiros não acreditando que a lei brasileira devesse mudar. Pelo contrário, que a lei brasileira deveria ser mais permissiva. Portanto, eu tenho uma convicção muito forte, e é uma convicção apenas, Thales,
de que nós temos um grande número de ginecologistas e obstetras brasileiros que poderiam, sim, se colocar na posição de cuidar dessas mulheres, desde que tivessem a condição de participar de um serviço organizado, né? E que não fossem, de nenhuma maneira, hostilizados por essa prática, viu, Thales? Em relação à penúltima resposta do senhor, eu tenho duas perguntas, eu vou colocá-las juntas, porque elas se casam, as respostas, tá? A primeira seria assim, ó. As mulheres que fazem aborto legal no Brasil estão sofrendo ou sofrem preconceito? E a segunda seria a seguinte: como fica a questão do sigilo médico no aborto legal? Pensando na questão de denúncia durante o atendimento, porque o senhor falou na questão das pessoas que têm uma certa dependência, né, no caso das pessoas, das mulheres com déficit cognitivo, ou as menores de 14 anos, tá, que geralmente resultam de casos de incesto. E nós tivemos dois casos ano passado de crianças, eu nem vou falar adolescente, crianças, né, que foram submetidas ao aborto legal, tiveram o nome divulgado, elas foram rechaçadas, elas tiveram que ir para outro lugar da sua residência, porque elas foram rechaçadas, teve um certo confinamento no local para impedir que a garota, a menina, fizesse o aborto. Então eu tenho essas dúvidas, né? O que elas sofrem e como é que fica a questão do sigilo médico? Porque o que é tratado dentro do consultório é um sigilo médico, entre profissional e paciente. Como é que fica isso? Perfeito, Thales. Eu acho que você já começou respondendo. Você faz a pergunta e já responde em certa medida, Thales. Quando uma garota, como nós vimos aí recentemente, porque foi um caso muito conhecido por todos nós, ganhou grande repercussão na mídia, daquela garota, se eu não me engano, de 12 anos, né, mas muito jovem, praticamente uma criança, no Espírito Santo, precisou mudar de estado para conseguir atendimento. E toda a trajetória horrível, odiosa que envolveu esse caso, né? Primeiro pela exposição, que ainda que a mídia tenha o papel, evidentemente, de tornar essas coisas públicas, né? Isso não significa que isso deva ser colocado na mídia de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira não ética, de uma maneira, enfim, de uma maneira adversa do que a boa mídia deveria colocar. Mas o que nos chamou a atenção foram as reações de grupos minoritários, e porque são grupos minoritários, é preciso ficar claro isso, grupos minoritários radicais, né, que se sentem no indireito de invadir a casa de uma criança ou de uma mulher, né, para tentar obrigá-la a tomar uma decisão diferente, de oferecerem recursos financeiros para que ela não aborte, de tentar impedir a entrada dessa criança para o atendimento dentro do hospital, de tentar hostilizar de todas as maneiras possíveis, tanto a instituição quanto os profissionais de saúde que estão envolvidos no atendimento desses casos. E eu sei muito bem, vocês sabem muito bem que nós, profissionais de saúde, odiamos esse tipo de hostilização. Nós odiamos qualquer envolvimento com questões legais, não é da nossa natureza, é uma situação completamente adversa, completamente diferente da nossa rotina. Então, Thales, eu acho que a resposta você já deu em certa medida. Há uma parcela da sociedade brasileira que não aceita apenas o direito de ter a sua opinião e praticar algo diferente quando algo acontecer com ela mesma. Porque se o aborto, ou se uma gravidez por estupro acontecer com uma pessoa que é contrária ao aborto, é evidente que essa pessoa tem todo o direito de manter essa gestação até o término e não receber qualquer tipo de hostilização. Pelo contrário, essa pessoa deve receber todo o apoio, né, toda a forma possível de cuidado, né, que envolve uma situação como essa. Mas essas pessoas, não basta, essas pessoas, Cali, parece que elas são donas de uma verdade cósmica, que normalmente é trazida por um fundamentalismo religioso, que faz com que essas pessoas tenham que impor a sua opinião às outras pessoas, tenham que impor a sua convicção, principalmente religiosa, às outras pessoas, sem se preocupar com o dano que isso
provoca, né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, as repercussões que isso tem para as pessoas. Então, eu diria assim, o Estado brasileiro, o Brasil ainda é um país muito hostil em relação às mulheres que praticam aborto de uma maneira geral, e é hostil, sim, em grande medida, até para as mulheres que vão realizar esse aborto dentro das pouquíssimas situações que são permitidas por lei, que aqui, Thales, mais do que permitidas por lei, eu quero lembrar a todos e a todas que, se são permitidas por lei, cabe ao Estado brasileiro o dever, não é gentileza, não é favor, cabe ao Estado brasileiro o dever de fazer com que cheguem a essas pessoas as condições dignas e humanizadas de um aborto praticado de forma tecnicamente absolutamente segura, né? E que obedeça ao ordenamento jurídico. Portanto, o Estado brasileiro, numa circunstância como essa, de hostilização a essas mulheres, deveria agir de uma maneira muito dura, porque a liberdade de expressão não pode ser confundida com o crime de hostilizar as pessoas ou de invadir a privacidade das pessoas nessas circunstâncias. Quer outros exemplos, Thales? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos, eu fui chefe do Serviço de Aborto Legal do Hospital Pérola Baiton, eu fui de 1994 até 2018. Era comum que na praça que fica à frente do hospital, né, houvessem, por exemplo, manifestações religiosas de pessoas que estavam ali contrárias ao que nós estávamos realizando dentro da instituição. Então, essa hostilização, maior ou menor, mais sutil ou mais invasiva, ela ainda existe no Brasil. Mas, Thales, posso dizer uma coisa para você? Isso não é um dado científico, isso é uma convicção que eu tenho. Eu acho que a mais grave hostilização que a gente pratica para as mulheres que realizam aborto legal no Brasil ainda é do próprio Estado brasileiro. Porque se nós temos uma lei que tem 82 anos, permitindo que uma gravidez por estupro seja interrompida de maneira legal, ética, segura, né? Há 82 anos, nós não deveríamos estar discutindo essa questão nesse podcast. Essa questão trazida aqui nesse podcast não tem nenhum sentido. Essa questão já deveria estar resolvida pelo Ministério da Saúde, pelo Estado brasileiro, por todas as instituições brasileiras. Nenhuma mulher nessa circunstância deveria estar deixando de ter a oportunidade de acessar um serviço prontamente, próximo a ela, na sua região. Se ela mora numa cidade muito pequena, na cidade vizinha, referência para esses casos, mas nenhuma mulher deveria deixar de estar sendo atendida em todas as suas demandas, em todas as suas necessidades, nessas circunstâncias. E o Estado brasileiro é o primeiro a virar as costas para essas mulheres, e, repito, após 82 anos, nós ainda temos 6 estados da federação, eu repito, nós ainda temos 6 estados da federação que não têm, no estado inteiro, sequer um serviço que realize o aborto legal para mulheres que estão em situação de gravidez decorrente de violência sexual. E, Thales, o aspecto da obrigação precisa aqui ser colocado novamente. Na medida que médicos e médicas não têm dever legal de realizar um aborto legal, salvo os casos de emergência, como já colocamos, né, ou a falta de um outro médico, o serviço de saúde não tem direito à objeção de consciência, porque consciência é um atributo humano, Thales. Consciência não é um atributo para uma instituição. Então, ainda que essa instituição seja católica, evangélica, judaica, budista, taoísta, não importa. Uma instituição pública ou privada de saúde, ela não tem direitos de pessoa humana. E o direito de objeção de consciência é um direito da pessoa humana. Portanto, se um médico ou uma médica podem recusar realizar o abortamento, enfim, eu acho estranho que um médico ou uma médica tenha escolhido exercer a ginecologia e querer se afastar de um tema tão grave quanto esse. Enquanto a medicina tem tantas áreas fantásticas para uma pessoa atuar, ela escolhe fazer ginecologia para ser contrária ao aborto de mulheres. Eu acho isso muito interessante. Mas é o direito dessas pessoas se recusarem. Ao mesmo tempo, não há direito da instituição
nessa recusa. As instituições deveriam ter o dever, né, deveriam ter a obrigação de realizar e de garantir esse abortamento, trazendo médicos e médicas não objetores de consciência para realizar essa interrupção de gestação. Médicos e médicas não têm esse dever, mas os hospitais têm esse dever. O problema, Thales, é que o Brasil ele tem se mostrado um país muito interessante. Os gestores de saúde, os diretores de hospital, os chefes de disciplina de ginecologia e obstetrícia, hoje no Brasil, escolhem impunemente, sem qualquer incômodo, que lei vão ou que lei não vão cumprir. E esse é um dos nossos problemas. Por fim, a questão do sigilo, né? Se o sigilo médico é uma premissa fundamental da atividade do profissional de saúde, particularmente de médicos e de médicas, Thales, é evidente que todo caso de violência sexual, no caso de aborto, né, eles estão sujeitos ao mesmo sigilo. Tá? Eu acrescento para você, Thales, que mesmo que um médico e que uma médica estejam num pronto-socorro e recebam uma mulher com uma complicação de um aborto clandestino, né, visivelmente, ou até que a mulher narre e conte que é um aborto clandestino, a lei brasileira, né, a legislação brasileira, particularmente o artigo 66 da Lei de Contravenção Penal e o próprio Código de Ética Médica, proíbem que esse médico e que essa médica revelem esse sigilo, revelem essa informação sigilosa de que essa mulher realizou uma interrupção de gestação. Isso é proibido dentro do Brasil, mas é algo que comumente nós vemos. Um médico, uma médica, sabe-se por qual intenção ou por qual motivação, muitas vezes até é pela falta de orientação correta, né, por falta de ensinamento correto durante a graduação ou especialização, terminam denunciando, comunicando esse caso para a polícia. Portanto, o sigilo, Thales, ele é fundamental. Tá? O problema é que em 2019, Thales, nós tivemos aprovado pelo Congresso brasileiro uma lei que obriga os profissionais de saúde a, no prazo de 24 horas, comunicar casos de violência contra a mulher para a autoridade policial. E isso criou um grande problema, porque na verdade, é uma lei que termina chocando-se com o conceito constitucional de sigilo e com outras, acaba se conflitando com outras leis que nós já tínhamos a respeito do sigilo profissional. Bom, isso depois de muito debate no ano de 2020, terminou no ano de 2021 de uma maneira muito clara, e aí eu acho que é uma recomendação que a gente possa deixar agora para todos, né? Que de fato a lei está mantida, nós temos esse dever de comunicar à polícia, mas se a gente não estiver frente a uma criança e um adolescente, ou seja, estamos frente a uma mulher adulta, né? Porque crianças, adolescentes, deficientes intelectuais já somos, por lei, obrigados a comunicar, a fazer essa comunicação. As mulheres adultas nós só poderemos comunicar se houver a autorização e a concordância dessa mulher. Portanto, fica assim mantendo o princípio do sigilo. Num caso de um aborto legal, né, se foi por violência contra a mulher, essa mulher deve ser informada que existe essa lei, que nós precisaríamos fazer essa comunicação, mas essa comunicação só pode ser feita se a mulher concordar. Se ela não concordar, isso deve ser colocado em prontuário que não houve concordância dessa mulher e, portanto, estamos impedidos de fazer essa comunicação para a polícia. Mas o mais importante é que vocês todos, mais jovens, que estão ainda em processo de graduação, tomem por princípio que o sigilo é uma pedra angular, é um ponto fundamental de uma relação saudável, de uma relação honesta, de uma relação digna e decente entre duas pessoas, no caso, médicos, médicas e seus pacientes e suas clientes. Professor, mais uma vez, foi um prazer imenso ouvir o senhor. O episódio de hoje foi tão bom quanto o da semana passada. O senhor falou aqui um pouco sobre questão de documentação, dos casos permitidos de aborto legal. O senhor falou um pouco sobre a objeção
consciência por parte do médico, tanto por parte do hospital. O senhor falou também sobre as consequências que a mulher sofre em relação ao aborto. Então, venho aqui te agradecer mais uma vez, não vou cansar de me agradecer ao senhor pelo tempo, por essa aula, por esse conteúdo incrível que o senhor está nos fornecendo. E nos vemos na próxima semana com a última parte do episódio sobre aborto legal, que será tão bom quanto o da semana passada e o dessa. Professor, obrigado. Nos vemos semana que vem. Aos colegas de casa, aos ouvintes, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Nos vemos na próxima semana. E vamos lá, pessoal. Boa noite, até mais.